Há muitas histórias incríveis na Bíblia. Mas uma das mais fascinantes é sobre os anjos, seres espirituais enviados por Deus para ajudar, proteger e comunicar algo muito importante. Eles aparecem em momentos decisivos, mudando o rumo da história e trazendo mensagens do céu direto para a terra. Na Bíblia, os anjos são descritos como mensageiros especiais de Deus. Eles aparecem quando algo muito importante está para acontecer. Às vezes, vêm para anunciar uma boa notícia. Em outras ocasiões, chegam para proteger pessoas em perigo. Mas uma coisa é certa: quando um anjo aparece, é sinal de que o céu está prestando atenção. Um dos anjos mais conhecidos da Bíblia é Gabriel. Ele é chamado de o mensageiro de Deus. E talvez sua missão mais famosa tenha sido quando apareceu a uma jovem chamada Maria, em Nazaré. Maria estava noiva de um homem chamado José, e levava uma vida simples. Mas certo dia, o anjo Gabriel apareceu diante dela e disse algo que mudaria tudo. Maria, não tenha medo. Você foi escolhida por Deus. Terá um filho muito especial. Ele será chamado Jesus, o Filho de Deus. Maria ficou assustada, mas também maravilhada. Ela aceitou com fé essa missão divina. E assim começou a história do nascimento do Salvador. Mas Gabriel não foi o único anjo a aparecer na Bíblia. Há muitos outros, cada um com uma função e aparência diferente. Alguns anjos pareciam pessoas comuns. Isso mesmo. Eles tinham aparência humana e podiam andar, conversar e até comer como qualquer um de nós. Quando o patriarca Abraão recebeu 3 visitantes em sua tenda, ele os tratou com respeito, oferecendo comida e descanso. Só depois percebeu que 2 deles eram anjos, enviados por Deus para anunciar o nascimento de seu filho, Isaque. Mais tarde, esses mesmos anjos seguiram para a cidade de Sodoma, onde viveram outra missão importante: salvar Ló e sua família antes da destruição da cidade. Eles também tinham aparência humana. As pessoas em Sodoma nem perceberam que estavam diante de seres celestiais. Mas nem todos os anjos são assim tão parecidos conosco. Alguns possuem uma aparência tão impressionante que parecem vindos de outro mundo. No livro do profeta Daniel, por exemplo, há uma descrição surpreendente. Daniel teve uma visão de um anjo com aparência de homem, mas ele não era comum. Ele vestia roupas de linho, com um cinto de ouro na cintura. Seu corpo brilhava como uma pedra preciosa. O rosto parecia um relâmpago. Os olhos pareciam tochas de fogo. Os braços e as pernas eram como bronze polido. E sua voz era como o som de uma multidão falando ao mesmo tempo. Impressionante, não é? Outra visão extraordinária foi a do apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. João viu um anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Era tão radiante, tão cheio de poder e luz, que João mal conseguia olhar diretamente para ele. Esses anjos extraordinários nos mostram que o céu é muito mais maravilhoso do que podemos imaginar. Mas há anjos ainda mais diferentes e misteriosos. Os serafins, por exemplo, foram vistos pelo profeta Isaías. Eles estavam ao redor do trono de Deus, louvando sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles estavam tão perto da presença de Deus que cobriam seus rostos em reverência. Já os querubins, descritos por Ezequiel, são ainda mais surpreendentes. Eles tinham 4 asas e 4 rostos, um rosto de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Seus corpos brilhavam como fogo e suas asas faziam um som poderoso ao se mover. Eles pareciam criaturas que não existem na terra, uma mistura de formas e significados. E mesmo assim, eles eram reais, mensageiros e guardiões de Deus. Com toda essa diversidade, uma pergunta pode surgir: os anjos são assustadores? Às vezes, suas aparições causavam espanto. Mas é curioso perceber que muitos anjos, ao surgirem, começam dizendo: não tenha medo. Eles não vêm para assustar, mas para acalmar, orientar e proteger. São enviados por Deus em momentos especiais, como guardiões celestiais. Estão sempre atentos ao que acontece com os filhos de Deus. Em muitas histórias bíblicas, os anjos também protegem. No Salmo 91, está escrito: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso mostra que, mesmo sem vê-los, os anjos podem estar ao nosso redor, cuidando de nós nos momentos mais difíceis. Há também uma passagem emocionante em que um anjo aparece para Elias,
o profeta que estava cansado e triste. Ele queria desistir de tudo. Mas um anjo tocou nele e disse: "Levanta-te e come, pois o caminho será longo." O anjo não trouxe apenas uma mensagem. Trouxe também força e alimento, mostrando que Deus cuida até dos detalhes da nossa vida. Em outra história, o apóstolo Pedro estava preso, acorrentado entre soldados, esperando o julgamento. Mas, no meio da noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, acordou Pedro, soltou suas correntes e o guiou para fora, em segurança. Pedro pensou que estava sonhando, mas era real. Deus havia enviado um anjo para libertá-lo. Essas histórias nos ensinam que os anjos estão a serviço de Deus. Eles não agem por conta própria. Eles obedecem à vontade do Senhor, trazendo consolo, livramento e direção. E mesmo que hoje não vejamos anjos com os nossos olhos, a Bíblia nos lembra que eles continuam atuando no mundo, como ministros espirituais enviados para servir aos que hão de herdar a salvação, Hebreus 1:14. Podemos não perceber, mas talvez já tenhamos sido ajudados por um anjo e nem nos demos conta. Como diz em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber acolheram anjos. A Bíblia está cheia de encontros como esse, momentos em que o céu toca a terra e a presença de Deus se faz sentir através desses mensageiros celestiais. No fim das contas, os anjos não são apenas figuras bonitas ou misteriosas. Eles são sinais vivos de que Deus está presente, cuidando e se comunicando conosco. Cada história de anjo é um lembrete do amor de Deus, da sua proteção e da sua vontade de nos guiar com sabedoria e graça. Então, da próxima vez que você ouvir uma história sobre anjos, lembre-se, eles ainda existem. Eles ainda trabalham. E eles são enviados por Deus, para mim e para você.